Olá, comandantes, tudo jóia? Para quem me conhece já, não preciso repetir, mas para quem ainda não me conhece, está sendo a primeira aula que você está tendo aqui na Céu Livre Aviação. Meu nome é Pedro Buta. Minha apresentação está sempre no começo dos cursos, quando eu falo sobre o meu currículo e a apresentação sobre a carreira do piloto, do aeronauta em geral na aviação brasileira e militar, né? A militar brasileira, inclusive até um pouco da carreira internacional também. Tranquilo? Aqui nesse nosso curso a gente vai falar sobre a parte de conhecimentos técnicos das aeronaves e motores focado na aviação geral de menor porte, principalmente focado no motor a pistão. Falaremos um pouco de motores turbojato, turbohélice e turbofan, que são motores a reação, mas o nosso foco principal é no início da sua carreira, que principalmente você, nas suas horas práticas de piloto privado, depois que fizer a sua banca da ANAC, você vai voar as aeronaves que são baseadas no ciclo Otto, ou seja, o motor a 4 tempos. Beleza? Então, começando aqui nossa primeira aula, a gente vai direto para a parte de aeronaves. Aqui a gente vai classificar as aeronaves para você. Tela cheia, edição. Então, o conceito de aeronave é o seguinte: todo aparelho capaz de se sustentar e navegar no ar. Entre as aeronaves existentes, a gente tem dois tipos mais básicos, comandantes. O primeiro está nesse slide, o segundo está no próximo. Então, já começa a anotar aí. O primeiro tipo de aeronave que a gente tem, a gente classifica como aeróstato. O que são os aeróstatos? São as aeronaves baseadas no princípio de Arquimedes, que são conhecidos como os veículos mais leves que o ar. O balão e o dirigível são dois dos maiores exemplos que a gente tem de aeróstatos. E o que é ser mais leve que o ar? Que ele utiliza da diferença da densidade dos gases para poder voar. Tá? O dirigível, por exemplo, já usou por muito tempo o hidrogênio, hoje em dia usa mais o hélio mesmo, porque o hidrogênio é passível de combustão fácil. Tá? E o balão, ele utiliza a queima de alguns gases para gerar calor. Tá? Quando você aquece uma superfície de ar, né, ou de qualquer fluido, ela tende a diminuir a densidade dela. Quanto menos denso, a gente sabe que o ar quente sobe. Então o balão aquece o ar para poder subir. Beleza? E quando o balão quer descer, só um dado de curiosidade para vocês, ele tem uma abertura no topo do velame dele que chama TAP. O piloto puxa uma corda aqui, o TAP abre e ele solta o calor por cima do balão. Já o dirigível não, ele é um invólucro fechado que utiliza já gases que já são mais leves que os gases da nossa atmosfera, né? Que a nossa atmosfera terrestre, para quem já passou por meteorologia, navegação e principalmente, a gente fala para vocês, né, que nossa atmosfera terrestre ela é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Beleza? Então, voltando aqui, definimos a aeronave e o primeiro tipo de aeronaves que a gente tem que é o aeróstato, que é baseado no princípio de Arquimedes, os mais leves que o ar. No próximo slide, em tela cheia para vocês, falaremos do segundo tipo de aeronaves que existe, né? Que são os aeródinos. Os aeródinos são aeronaves baseadas na lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Temos os aeródinos de asas fixas, como, por exemplo, o avião e o planador, que você está vendo aí na sua tela cheia, e temos os aeródinos de asas rotativas, como o helicóptero e o girocóptero, né? Voltando aqui para mim, então, agora a gente vem para o quadro, para você poder anotar aí no seu caderno e não esquecer nunca mais, tá? Temos aeronaves, esse termo aqui, ó, a CFT, você vai ver muito na aviação, aircrafts, beleza? Elas são divididas em aeróstatos e aeródinos. Beleza? Lembrando que os aeróstatos são os mais leves que o ar. E eles usam o princípio de Arquimedes. Já os aeródinos, eles são mais pesados que o ar. E utilizam o princípio da terceira lei de Newton,
que é a da ação e reação. A gente pode fazer uma subdivisão, tá, aqui entre os aeródinos, como a gente acabou de ver. A gente vai ter asa fixa e as asas rotativas, comandantes. Beleza? Anote isso aí, tá? Para você poder não anotar só na sua folha de caderno, mas sim aqui dentro também. Beleza? Voltando para a nossa câmera 1 e prosseguindo com a nossa aula. A gente agora vai começar a tratar de quais são os componentes de um avião. Tá? Por quê? Porque esse nosso curso aqui ele é focado no piloto privado avião. Em breve a Céu Livre também vai oferecer o curso de piloto privado helicóptero para vocês. Tranquilo? Vamos lá em tela cheia. Componentes de um avião. O primeiro deles é a estrutura. Tá? São divididos em três tipos principais de componentes. Três tipos principais de componentes. O primeiro deles é a estrutura, o segundo grupo motopropulsor ou GMP e o terceiro são os sistemas. Então vamos para a estrutura. A estrutura é formada pela carcaça ou corpo que dá a forma ao avião. É a estrutura que aloja os ocupantes e ainda fixa os demais componentes da aeronave. Já o grupo motopropulsor fornece a propulsão ou força responsável pelo deslocamento do avião no ar. Sistemas já são os conjuntos de diferentes partes destinadas a cumprir determinadas funções. Por exemplo, sistema elétrico, sistema de combustível, sistema de ar-condicionado, sistema de piloto automático e etc. comandante. Então, para mostrar um pouquinho aqui no nosso Boeing 380, ó, viu como ele é bom? Esse nosso Boeing 380, a gente tem essas partes da estrutura aqui para mostrar para vocês, tá? Na verdade, essas partes de componentes. Deixa eu colocar só de volta nosso motor. Lembrando a vocês que isso aqui não é uma turbina, isso aqui é um motor. Turbina é um componente desse motor. Beleza? Então a estrutura do avião vai ser o que a gente vai chamar de charuto mesmo, que é onde todos os outros componentes da aeronave vão estar embarcados. A gente chama de componentes embarcados ou tecnologias embarcadas. Tranquilo? A outra parte de componentes é o grupo motopropulsor. Nesse tipo de aeronave aqui, um motor a reação, provavelmente um turbofan. Tranquilo? Nas aeronaves que você vai voar como piloto privado, você vai utilizar motores a pistão, com hélice, né? Beleza? E temos os sistemas. Os sistemas, eles são todos os fios e cabos que são utilizados para vários tipos de coisas, mesmo para controle da aeronave, ou até como a gente viu aqui, ar-condicionado, ou até sistema de combustível que leva o combustível do tanque para o motor. Tranquilo? Então, os sistemas, cada um vai ter uma função e a gente vai estudar isso aqui. A gente vai falar primeiro das coisas gerais sobre aeronaves e depois vamos afunilar em cada um dos sistemas que existem, principalmente nos aviões que vocês vão voar na sua primeira fase, que é a fase de piloto privado. Tranquilo? Em tela cheia para vocês, você está vendo aí uma aeronave, tá? Dividida entre esses três tipos de componentes que a gente acabou de ver, que são a estrutura da aeronave, por exemplo, asa, aileron, tranquilo? Vamos ver quais mais aí. Estabilizador, a fuselagem, o profundor, a deriva e o leme de direção. Isso tudo faz parte da estrutura do avião. Já o grupo motopropulsor, e esse tipo de aeronave que você vai voar na sua primeira fase de piloto privado, ele é exatamente isso, é o conjugado do motor, que ele dá a força, que é dali que sai a força, né? Você tira da explosão do motor a energia para poder girar o eixo da hélice, e a propulsão é dada pela hélice, que tem o formato de aerofólio, né? Que gera uma força para frente que a gente chama de tração, e falaremos dela aqui durante o nosso curso, comandantes. Passando para o nosso próximo slide, não temos nessa aula próximo slide. Essa primeira aula nossa aqui no curso de conhecimentos técnicos foi curtinha, tá? E a gente vai passar para a próxima aula falando da estrutura do avião em si, tratando de todas as partes dela. Você pode ver aqui que a gente vai até dividir essa aula em 2 vídeos, beleza? Para não ficar um vídeo muito comprido. Tranquilo? Então a gente volta na próxima aula falando da estrutura do avião.
Quem está fazendo a primeira matéria do curso, começando por conhecimentos técnicos de aeronaves e motores, seja bem-vindo. Eu recomendo que você volte, se não tiver assistido, para o ciclo de palestras que faz parte da primeira aula de todos os cursos que a gente está oferecendo, para você entender direitinho quais são os passos para poder se tornar aeronauta, beleza? Como que você vai fazer o seu CMA, como que você vai gerar o seu código ANAC no site da ANAC. A gente explica direitinho todos os passos da carreira lá, tranquilo? Se tiver dúvida em alguma coisa, pode perguntar pra gente, entre em contato pelo fórum, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que está sempre disponível aí na plataforma, tranquilo? E não se esqueça de estudar também você, tá? Pega o livro, abre, lê ele, tá? Não dependa só da aula e o grande segredo de tudo é fazer simulado, tranquilo? Não deixa de fazer simulado. Se tiver próximo à prova, 1 mês, 2 meses antes da prova, já começa a fazer 2 simulados completos por dia, cara, que eu garanto que você vai estar preparado para passar na banca da ANAC e a Céu Livre está aqui para te ajudar. Beleza? Então, tamo junto. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.